Sabe aquela história do menino de 9 anos que matou 23 animais que estavam lá numa espécie de creche para animais, numa clínica? Hoje, no Baseado em Fatos Criminais, nós vamos tratar de várias indagações que se tem sobre esse episódio. O que pode acontecer com esse menino? O que aconteceria se tivesse em outro país, o que aconteceria se ele tivesse mais idade e se o Brasil, de fato, está tão diferente assim de como ele seria responsabilizado nos Estados Unidos ou na Europa. Esse é o caso, então, que nós vamos tratar. Rodrigo, para quem não está muito lembrado, fala aí os detalhes desse caso para depois nós discutirmos. Aquele caso daquele menino que pula o muro de uma fazendinha, que é um local para as crianças irem ver os animais e tal, numa cidade muito pequena, chamada Nova Fátima, no interior do Paraná. Então ele pula o muro desta clínica, desta fazendinha, ele e o cachorro dele, e lá ele encontra porquinhos da Índia, coelhos, galinhas. Ele abre o recinto onde estão os coelhos e os porcos da Índia, e ele mata 20 coelhos e 3 porcos da Índia. A dona daquele local, ela vê as imagens pela câmera de segurança e ela imagina no primeiro momento o seguinte: olha, o menino está brincando com os animais. Aí ela acha estranho o comportamento e ela vai lá na clínica verificar o que está acontecendo. Quando ela chega na clínica, ela vê o menino, ele pula o telhado e vai embora. Eles então chamam a polícia militar, vão até a casa do menino e questionam ele: escuta, o que aconteceu ali e tal? E o menino culpa o cachorro. Não, meu cachorro atacou os animais. Ela então fala: não, olha só, eu sou veterinária, eu examinei os animais e sei que não foi ataque de cachorro. E o menino então confessa que ele então realmente matou todos aqueles animais. Esse é o contexto do caso de hoje. Então tá, o animal aí, o cachorro dele, é cúmplice. Ou inocente, eu não sei. Ou o autor principal. Bom, mas como nós falamos, a grande dúvida é que é um caso que trouxe desconforto a muitos de nós. Choca muito, né? Um guri de 9 anos matar um monte de animais assim. Exato. Jogou na parede, arrancou pata, fez uma coisa bem pesada. Então chocou tanto pelo que acontece com os animais, mas sobretudo pelo quem é esse autor desse fato. Veja, isso aí nós já estamos falando um fato porque não é um crime. Isso sequer seria um ato infracional do ponto de vista legal. Rodrigo, dá só um diferencia aí pra gente por que não é crime, por que não é ato infracional. Gente, assim, para cometer crime, a pessoa tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Abaixo disso, a lei penal fala que tu é inimputável, tu não responde mais criminalmente. Aí entra em cena quem? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA. E esse estatuto, ele prevê, né, que a pessoa é criança até os 12 anos incompletos e adolescente dos 12 aos 18 anos. E justamente no caso desse menino, ele fica na questão de criança porque ele tinha 9 anos apenas. Então, a grande celeuma e a grande questão que chocou tanta gente é que, como ele só tem 9 anos, ele não vai ter contra ele nenhuma medida chamada medida socioeducativa. Como assim? Quando um adolescente pratica um ato chamado ato infracional, ele pode ter contra si uma medida socioeducativa, que vai desde uma advertência tal, até o que se chama de internação, que é como se fosse uma prisão para menores de idade. Como esse menino tem menos de 12 anos, ele não está sujeito a isso. A lei prevê o quê? Que ele receba medidas que vão assistenciais para ele, e não restritivas. Bom, primeiro esse negócio do estatuto de até 12 anos incompleto, não é? Para mim, 12 anos incompleto é 11. Mas tudo bem, tá lá no estatuto assim, deve ter um significado que eu ainda não captei. Mas, então, nós temos esse duplo sistema, né? Antes de 12 anos, não há nenhum tipo de responsabilização, porque, segundo a nossa lei, então, menores de 12 anos só podem ser vítimas, só podem ser pessoas que precisam de ajuda.
há uma presunção de que, então, quem errou foi a família, quem errou foi aquele contexto em que ele vive, porque, então, veja, 9 anos, o que que nós vamos fazer? Como o Rodrigo disse, nós não tem muito dentro daquilo que é mais acostumado, né? Seria um castigo público, né? Nós vamos botar ele, por exemplo, dentro, internar ele. Se não seria nem crime para internação, depois nós já vamos ver. Mas, então, ele fica sem nenhuma resposta? Não, tem uma resposta, que são essas medidas para ajudar no contexto da família. Pode ser que eles tenham que frequentar a família, né, uma assistência psicológica, assistente social vá visitá-los, conselho tutelar, toda essa psicólogo, etc. Então, o que se pode fazer é uma intervenção na família, porque essa é a primeira coisa que surge mesmo. Uma criança de 9 anos, é tão atípico esse comportamento que a gente imediatamente pergunta, bom, em que ambiente que ela vive? O que levou o menino a isso, né? Qual foi o gatilho para isso, né? Uma das coisas que, claro, chama atenção quando no contexto familiar a gente não tem muitas informações, até porque é protegido pela lei, né? Para proteger a criança, é que ele mora com a avó. Né? Não ficou muito claro por que mora com a avó, mas isso, vamos dizer, já é atípico em relação àquele modelo de família que, às vezes, talvez os coleguinhas dele tivessem também. Né? Então, ele não se sabe o que causa, não é nada disso, não é linear. Quantos vivem com a avó, quantos perdem os pais e não fazem isso? Então, ainda há algumas interrogações que não passam por aí. Bom, então, nós não temos, em princípio, nenhuma responsabilização jurídica para ele. Eu vou te perguntar uma coisa, exatamente isso aí, Sandra. Muita gente pensa assim, quando um filho de alguém comete um crime, o pai responde. Tá certo essa história? Não tá certo? Olha, o pai responde não por aquilo que o filho fez no âmbito penal, porque eu não posso. Há um princípio da pessoalidade da pena. Ninguém pode pagar por um crime de outro ou por uma falta de outro. Eu não posso dizer se esse menino de 9 anos tivesse dado um tiro em alguém, que o pai era culpado desse tiro. Agora, ele pode não ser culpado lá de ter atirado. Agora, ele pode ser culpado por omitir cautela, ele pode ser culpado por deixar a arma próxima, por não ter olhado onde é que estava o filho, etc., mas não vai ser responsável pelo tiro se ele não teve nenhum tipo de participação. Agora, é claro, né, vai ter âmbitos, alguns de vocês que estudam sabem, se, por exemplo, poderia ter um dolo eventual de participação, se deixou a arma sabendo que o menino poderia fazer aquilo, mas esse não é o caso. Então, ele pula, ele faz um ato clandestino, né, ele vai lá, sabe que está fazendo algo errado, e isso é importante. Porque a nossa responsabilização, Rodrigo, ela não se interessa pela idade, se a pessoa sabe ou não sabe. Não é isso? Uhum. Suponhamos aí, pelo arrependimento, ele sabia o que estava fazendo errado, né? Com certeza. Não pode fazer uma perícia para ver que ele podia discernir e aí punir ele? Não, qual é a idade dele, né? Tem 9 anos de idade só. É que vão puni-lo. É porque o nosso sistema, ele é um sistema puramente biológico, ele é absoluto. Então, abaixo de 12 anos nem se discute. Né? Por quê? Porque há outros sistemas no mundo em que se discutiria. Nós temos uma idade em que é presumido, em geral, de 12 anos, mesmo nos Estados Unidos, uma boa parte dos estados tem estabelecido, e esse é o Código Penal modelo, eles sabem que eles têm para a lei federal, né? Mas sabe que eles têm muito aquelas leis diferentes para estados. Tem estados que colocam, né, claramente qual é a idade mínima, e tem estados que não colocam a idade mínima, mas que presumem, por exemplo, a maior parte que antes de 12 anos não haveria responsabilização, salvo se for percebido
que a pessoa sabia o que estava fazendo. Inclusive, se for, por exemplo, homicídio, se for crimes mais sérios, ela não iria nem para o Estatuto da Criança, porque as cortes juvenis lá, ela poderia responder criminalmente. Então, Mas o nosso sistema aqui é outro, né? O sistema aqui dá uma idade e essa idade não tem como discutir nesse momento. Esse é o ponto. Sim, se fosse, vamos dizer, nos Estados Unidos, em alguns estados, o máximo que ele ficaria sujeito era a justiça juvenil, né? Por quê? Porque esse não é um crime considerado sério pela lei. Veja, todo mundo, é claro, nosso amor pelos animais e aquela cena terrível, mas os animais não são tão assim, não tem uma pena tão elevada para quem faz isso. E esse não seria um caso, vamos supor. Se ele tivesse mais de 12, ele poderia ter aí uma medida um pouco mais coercitiva, mas ele não poderia ser internado. Não poderia. Porque para internação se considera que seja crime grave contra a pessoa, ou alguém que já descumpriu a medida anterior, então não é assim. De qualquer forma, ele não seria punido, aqui no Brasil com certeza de forma nenhuma, e em vários outros países ele no máximo iria para uma corte juvenil, que também ela também prevê internação, mas ela prevê num sistema assim mais vamos dizer, menos drásticos. Rodrigo? Rodrigo, agora civilmente. Vamos pensar assim. A avó, em princípio, ela não responde, criminalmente ela não responderia. Agora, civilmente, ou seja, em princípio ela teria que indenizar. Qual é a sua ideia? Sandro, o Código Civil diz que os pais ou os responsáveis, por aquela criança e adolescente, têm responsabilidade sobre os atos dele do ponto de vista civil. Então, em princípio, a avó poderia responder por isso. Claro que não é automático. Os donos dos animais teriam que entrar com uma ação judicial ou tentar um acordo com ela nesse sentido. Mas poderia sim. Sim. Mas eu acho que o que mais chamaria a atenção do pessoal aqui, de repente, é pensar o seguinte: bom, e se não fosse um menino? Se nós tivéssemos ali uma pessoa adulta, alguém com mais de 18 anos ou mais de idade, a coisa seria muito mais grave? Qual seria a consequência para esse sujeito? Quero saber se ele iria para a prisão, será? Essa é a discussão. Por quê? O crime cometido ali em tese, se ele fosse maior de idade, seria o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que é o crime de crueldade contra animais, com o aumento de pena pela morte dos animais. E aqui nós temos um problema, o Sandro ele fica bravo com esse problema, porque a nossa lei foi alterada, e enquanto a pena para maltratar animais que não sejam cachorro e gato são de 3 meses a 1 ano apenas, se for cachorro ou gato, a pena passa a ser de 2 a 5 anos. Então há uma desproporção enorme quando o animal é cão ou gato. E aí, no caso desse nosso caso aqui, como eram coelhos e porcos da Índia, teríamos então uma pena base de 3 meses a 1 ano, agravada de 1/6 a 1/3 pela morte dos animais. Aí teríamos uma discussão, que é uma discussão talvez a mais séria aqui, seria se cada um dos animais mortos corresponde a um crime e se as penas são somadas ou não. Essa eu acho que é a principal discussão. Vamos dizer que as penas fossem somadas, aí ele teria em torno... ele pegaria aproximadamente, vamos dizer assim, uns 4 meses por crime, mais ou menos, por crime, pensando se ele primário, por antecedente e tal, por aí, daria uns 7 anos e meio de pena, vamos dizer assim. E se juntar, que eu acho até que seria o mais provável, ele sequer ficaria preso. Quando o Rodrigo diz que eu tenho alguma bronca com essa lei, é porque nós gostamos mais do gato e do cachorro, então quem pratica crueldade contra gato e cachorro é considerado mais sério do que contra porquinho da Índia e contra coelho. Eu vou provocar mais uma discussão desse tipo. Mas antes disso ainda nós temos um vídeo aqui nosso, que é o Ninja de Cabo Frio, em que ele mata um macaco, um porco e um cachorro. E aí, em relação ao cachorro, a pena é mais alta do que em relação ao macaco. Não faz muito sentido, né? Sim, a questão, mas eu vou botar mais uma questão aí. Botar a mão no vespeiro.
Veja, veja. Esse menino, o ato dele, ok, é absurdo. Ele jogou bicho para lá, cortou. Eu não tenho dúvida da extrema crueldade. Agora, coelhos são animais que os pais matam e comem. Sim. Esses animais não é porque nós valorizamos esses animais. Esses animais são mortos às vezes em experiência científica. Esses animais são coelho, é servido em churrascaria. Então, alguma coisa quando fala de onde é que esse menino tirou a ideia, de onde é que ele tirou a ideia dessa crueldade, não sei se da televisão, etc., mas pode ser do almoço de domingo, onde também tem animal servido ali com a gente. Então, a nossa relação com os animais não é tão simples assim. Aí eu digo, não, mas esse é para comer. Velho, quem disse que o boi é para comer? Quem disse fomos nós. Quem disse que o cachorro não é para comer? Quem disse fomos nós. Outras populações dizem que ele é para comer. Então, a grande questão é que nós, de forma arrogante, nós criamos um mundo que talvez seja mais confuso. Essa diferença que nós tratamos animais, né, do que é animal que a gente pode comprar embalado no supermercado e o que não é, do que propriamente ali a questão de onde é que o menino tirou. Volto a dizer, de onde é que o menino tirou? Bom, a nossa sociedade vai numa churrascaria, tem pouco javali, viado, boi, coisa, etc. É uma matança. Eu, como carne, não estou fazendo aí negócio, eu sou cúmplice nesse negócio. Mas o que eu estou falando é que... É bom a picanhazinha, né? É bom, né? Agora o que eu estou falando, esse aí já está com fome. Agora o que eu estou falando é que nós somos meio hipócritas nesse negócio. Nós gostamos muito do animal, desde que nós não estejamos com fome daquele animal. O que choca nesse caso, talvez seja, é que quando a gente mata para comer, vamos dizer assim, teoricamente, né, existe uma ideia de uma morte menos pior, vamos dizer assim. Como assim? Normalmente a nossa alimentação é feita em termos industriais, e aí a morte é planejada, pelo menos tudo muito em tese, para que o animal não sofra muito. Essa é a ideia. No caso do rapaz ali, ele joga na parede, ele bate no chão, ele arranca a pata. Então, esta crueldade com que é feita a coisa, talvez choque tanto. Não o fato de matar o animal em si. Eu acho que essa é a grande diferença das coisas. Se nós matássemos os animais para comer, assim, arrancando as patas... Peraí, se o menino fosse lá, pegasse um bastãozinho e desse na cabeça uma paulada só em cada um. Na primeira ele matava, igual se mata muito boi. Você já viu matar um porco? Sim, senhor. Viu nada, senão não estava dizendo isso. Os animais, esse negócio de a morte confortável... Eu falei confortável, eu falei menos pior. Menos pior, me desculpe, mas é no conjunto. Sabia que um boi para ser abatido, ele é feito só para aquilo desde que ele nasce? Às vezes, para ele engordar bem, ele não pode nem fazer muito exercício para não ficar com a carne dura. A vida inteira é um tormento para dizer, não, mas lá ele leva só uma pistola de ar comprimido e morre direto. Ok, tem essas coisas, eu sei que aquela morte lá é mais cruel, mas não foi tanto a morte dos animais, foi como foi produzido e quem produziu. E quem produziu. Porque nós não somos muito amigos dos coelhos, a não ser na Páscoa, senão eles não eram servidos em churrascaria. E os porquinhos da Índia, não é os porquinhos da Índia? Não, mais ou menos. Eu nunca vi muito crime de crueldade contra animais de porquinho da Índia. Ninguém fiscaliza muito. Mas tudo bem. Essa é uma questão. Agora, até para dizer, para quem diz que o mundo vai para trás, para quem diz, mas ele tinha que ser responsabilizado. Vocês sabem que no Código Penal anterior ao nosso, Código da República, assim que se proclamou a República, lá em 89, logo depois vem um Código Penal, lá dizia que são responsáveis a partir de 9 anos. Quando o Sandro se formou, esse código estava em vigor, por isso que ele sabe de cor, né? Exatamente. Eu estudei primeiro o Dom Pedro, foi meu colega de escola, né? Mas depois ele voltou lá para a terra dele, mas ele também gostava de comer bastante animal, né? Por isso que nós mandamos ele vazar. É o seguinte, então, ali também era 9 anos, a não ser que se provasse, né, que ele não tinha discernimento. Na Inglaterra, durante muito tempo, vigia o contrário, né? Como vejo em várias partes do mundo. Abaixo de 12, em comum, ele é inimputável, salvo se provar que ele pode responder. Então, nós temos aqui, né, resumindo essa questão, você também
coloca aí a sua posição final, mas resumindo essa questão, nós temos o quê? Então nós temos, o menino não responde criminalmente porque não tem 18. Não responde pelo ECA porque não tem 12. Não responderia na maior parte dos países, também não, certo? Em alguns lugares poderia, mas também seria justiça juvenil, porque isso não é considerado um crime grave. Quando eu falo um crime grave, é um crime pela lei. Veja, a pena é qual? De 3 meses a 1 ano. De 3 meses a 1 ano para você cortar a cabeça de um animal, tá? E agora fica a última questão, que talvez a gente pudesse só tratar, é o que fazer com um menino desse. Eu estive dando uma olhada, Rodrigo, num programa da Universidade de Yale, né, que tenta lidar com crianças que fazem atos que, se fossem adultos, seriam crimes, etc. Mas, em geral, primeiro eles apontam que há uma desordem na família, costuma ter, sobretudo quando a família tem envolvimento com droga, álcool, com toda aquela questão, e também quando os pais não têm consistência no modo de punir, ou seja, a criança não entende direito o que ela pode e o que ela não pode fazer. Aquele tipo que uma hora por uma coisa pequena pune muito forte, depois por uma coisa grave deixa passar, e às vezes dizem que as crianças fariam até para testar qual é o limite. Isso tudo são possibilidades, mas o que nós sabemos quando fala, talvez as pessoas fiquem muito confusas, porque quando a gente ouve falar dele, só diz, olha, estão fazendo jeito de proteger ele. Porque, de fato, a nossa lei é essa. A ideia é que a sociedade, a família, falhou e não ele. Essa é uma perspectiva, que é a perspectiva da nossa lei. E aí, Rodrigo? Cabe ao Estado agora, de alguma forma, tentar melhorar a relação familiar, aprimorar a relação dele, não sei se ele tem pai vivo ou mãe viva, de repente reaproximá-los, eu não sei, mas de alguma forma temos que atuar nesse menino para que isso não vire no futuro um problema. E que ele não fique também marcado, né? Porque, vejo, muitas pessoas, era muito comum até um tempo atrás, as pessoas eram malignas assim também, matavam um monte de passarinhos na pedrada, na coisa, etc. O fato de passarinho estar mais longe não significa que não era cruel também. Mas, às vezes, quando a gente marca para o resto da vida aquela pessoa, costuma lançar ela mais ainda naquele mundo de destruição do outro. Não temos dúvida que aquela criança tem que ser observada pelas autoridades competentes. Quando eu falo autoridades competentes, não é as autoridades de punição, é as autoridades de reintegração dele, de ver o que está acontecendo com aquela criança. É uma tragédia humana. Tem até preocupação, me perguntaram no Instagram, tem um psicopata americano, aquele Dahmer famoso, que tem até uma série, que quando criança ele fazia isso com animais. Então há quem, meu Deus, será que esse menino vai ter a mesma coisa? Não necessariamente, né, Sandra? Então por isso que é importante que se intervenha logo nesse menino para evitar qualquer tipo de problema futuro. Né? Exato. Até numa escala famosa para psicopatas, em geral, se diz que eles praticavam crueldades contra animais durante a infância. Mas vários estudos mostram que o número que pratica crueldade contra animais é tão maior do que os que se tornam psicopatas, que estão olhando de trás para frente. Né? Você pega um psicopata e vai atrás disso, mas você pega uma porção de pessoas boas que também fizeram aquilo e não tem nada a ver com a psicopatia. Não há uma linearidade de previsão do comportamento humano. Né? Ele vai ter que sair, vai ter que lidar com isso que ele fez aos 9 anos, mas é aí algo que ele prejudicou os animais, prejudicou a si mesmo, e gerou muito debate. Né? Então, é isso, Rodrigo. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Aqui no Baseado em Fatos Criminais, que também está no Spotify. É isso, Rodrigo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E cuide dos animais. Ficou bom, né? Acho que ficou bom.